Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém? Glórias a Deus. Diz o seguinte a palavra do Senhor: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões após a multiplicação dos pães e peixes, tá, irmãos? E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! Prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eis aqui a Tua palavra. Cremos, Senhor, que esse é um momento tão importante quanto os outros do culto ao Senhor, mas que nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor já tem nos ensinado através das ministrações de louvor da nossa igreja, que o Senhor possa nos ensinar agora através da sua palavra exposta, revelada. Abra os corações dos irmãos para receberem essa palavra e que toda voz contrária, toda fonte de distração maligna seja repreendida agora em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse texto, a viver, ó Pai, essa coragem que o Senhor demanda de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema desse sermão, amados, é: conhecer Jesus é para os corajosos. Amém? Conhecer Jesus é para os corajosos. Você conhece a história de uma mulher chamada Joni Eareckson Tada? Quem já ouviu falar dessa mulher? Alguém já leu alguma coisa sobre? Joni Eareckson Tada. Joni era uma jovem de apenas 17 anos, filha de pais cristãos, né? Tinha todo um contexto cristão ali envolvido. E aí um dia ela teve a ousadia de fazer uma oração. E essa oração foi a seguinte: Senhor, faça qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, para que eu vença a minha escravidão à luxúria. Essa foi a oração de Joni. Pouco tempo depois, ela caiu e quebrou o pescoço e ficou tetraplégica. E ela, então, depois de passar por um período, como todo adolescente, né, através da drástica mudança da sua vida, é uma história real, você pode consultar. Depois de passar por um período de depressão e até tentativa de tirar a própria vida, conta que ela tentou cair de novo para quebrar o pescoço de novo, ver se ela morria, né? E ela não conseguiu morrer. E aí, então, ela escreveu, né, a sua oração, posteriormente num livro, em que ela disse assim: Senhor, já que o Senhor não me permite morrer, me ensine a viver. E aí essa jovem casou, escreveu diversos livros, entre eles A Prática da Presença de Jesus, que eu recomendo fortemente, e ela segue aí até o dia de hoje
como uma pessoa que é uma referência para a fé cristã e que aprendeu a fazer da sua limitação um convite à graça, um convite à salvação de outros. Inclusive tem se manifestado em causas de apoio a pessoas com algum tipo de necessidade especial, né? Essa é Joni Eareckson Tada. Depois você pode consultar isso no Google, né? E aí, diante de uma história como essa, a primeira coisa que alguns irmãos chegam a pensar é: olha aí, cuidado com o que você pede. Mas o ponto focal não é esse. O ponto focal é o que você está disposto a pedir para vencer o poder do pecado sobre a sua vida. Porque alguns cristãos, eles querem até vencer o pecado e vencer as tentações, desde que não custe muito, pastor Lucas. Se começar a custar demais, poxa, eu dou uma segurada. Procuro até uma igreja que não fale sobre isso, só para eu poder ficar um pouco mais confortável com o meu próprio pecado. E Joni é esse exemplo de cristã corajosa, que o seu desejo de estar com Jesus é tão grande e, sabendo que a condição dela, os desejos dela, iriam levá-la para o inferno, ela não teve medo de fazer uma oração ousada. Senhor, faça qualquer coisa, mas eu quero me livrar da minha escravidão à luxúria. E escreveu diversos livros, depois os irmãos conseguem consultar a bibliografia dela. A Bíblia diz que é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que com os dois ser lançado no inferno. É sobre isso que a palavra está querendo nos dizer. Tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que nos afasta de Deus, precisa ser arrancado das nossas vidas e nós precisamos ter coragem para isso. Por isso eu trouxe esse exemplo de coragem para os irmãos, de uma pessoa que não tem medo de pedir a Deus, sabendo que o que ela pede é proveitoso, é bom. E aí nós podemos entender o real sentido de quando Jesus diz assim, em João 14, se não me falha a memória, tudo o que pedires em oração, eu vou conceder a vocês. E as pessoas dizem, não, então se tudo que eu vou pedir em oração Deus vai conceder, eu vou pedir uma Mercedes, eu vou pedir lá uma casa na praia, né? Eu vou pedir lá um saldo aí de milhões para eu viver de rendimentos, né? E quando Jesus está dizendo é que ele vai fazer tudo aquilo, ele vai cumprir, ele vai fazer cumprir tudo aquilo que a gente pede, quando o que a gente pede está alinhado com o céu. Então, nos versículos 25 e 26, que eu queria que os irmãos dessem essa atenção, ele vai dizer o seguinte: de madrugada, como os irmãos, já falei para os irmãos aqui, expus, isso vem logo após a multiplicação dos pães e peixes. Ele multiplica os pães e peixes, o povo tinha sido ensinado o dia todo, estavam todos com fome. Jesus pega lá os 5 pães e os 2 peixinhos, multiplica, dá alimento para todo mundo, e ele diz para os discípulos, vão de barco, podem ir na frente, que depois eu encontro vocês, ainda vou subir para orar. Subiu para orar, voltou, o barco já estava longe, o mar estava revolto, as ondas estavam fortes, e Jesus decide ir andando sobre o mar. E aí, versículo 25 vai dizer, de madrugada foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram o quê? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. E aí o primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos sobre essa coragem para conhecer Jesus e se dispor a conhecer Jesus, é que a dimensão do poder de Jesus, às vezes, nos assusta, como assustou os discípulos. Não sei os irmãos, mas eu, às vezes, fico um pouco aterrorizado com o poder de Deus e o quão podemos ser totalmente transformados em Cristo, não só transformados, mas também sacudidos pela presença de Deus. Percebam só como, por exemplo, a vida dos discípulos foi virada de cabeça para baixo
alguns literalmente no momento da morte, como Pedro, né? Quando decidiram seguir a Cristo. Ser cristão não é um negócio fácil. Ser cristão não é um negócio simples. Eu lembro até hoje de quando o Regis Danese lançou aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, que até o Rodrigão aí, nosso filho da Sueli, gosta muito. E aí o pessoal diz assim, não vou cantar isso na igreja não, porque está escrito, está dizendo lá, mexe com minha estrutura. Olha lá o que você pede para Deus mexer com a tua estrutura. Ué, se a tua estrutura estiver errada, eu quero mais que Deus mexa. Porque eu não posso, com uma estrutura errada, entrar no reino dos céus. A gente não precisa ter medo de pedir, a gente tem que ter medo de não viver. Porque quando você pede e Deus atende, é porque Deus sabe que você está disposto a viver. E quando você está disposto a viver a vida de Deus, Deus vai te dar forças para viver essa vida. E vai te dar alegria em viver essa vida. E alguns, ao observar a sua vida, não vão entender como você consegue estar tão alegre em meio a algumas situações. Mas você vai entender que estar com Jesus e entrar pela porta estreita, no caminho apertado, é muito melhor do que o caminho largo da perdição. E aí eu tenho me disposto, irmãos, a conhecer até outras religiões. Como os irmãos sabem, hoje eu já trabalhava num lugar um pouco ecumênico, né? E aí eu estou trabalhando num lugar mais ainda. Agora eu trabalho com judeu, eu trabalho com maçom, eu trabalho com umbandista, candomblessista, está todo mundo reunido lá, né? E aí eu tenho me disposto a conhecer. Eu falo, cara, eu quero conhecer isso aqui. Como é que é lá? Como é que é o candomblé? Fala para mim. Como é que é a maçonaria? Fala para mim. Como é que está o judaísmo hoje aí? Fala para mim. E é lógico, né, que a fé cristã, ela descende um pouco da ética e da moral judaica, se distancia um pouco nos ritos, né? Mas em algumas crenças fundamentais, mas as outras religiões de mistério, né? Eu fiquei pensando, poxa, mas eu vejo fulano agindo dessa forma, pode isso lá? Não é que pode, mas também não pode. Não é que não pode, mas também não é bem assim. E o que eu fui percebendo nesses contatos com outras crenças e conversando com pessoas que creem em outras coisas, é que não há nenhuma religião e nenhuma fé que dê tanta ênfase para a moral e para a ética quanto a fé cristã. Por mais que alguns que se dizem representantes não representem muito bem essa moral, essa ética. Pessoas que têm mais influência. Mas nenhuma fé tem esse código de conduta tão claro, tão direto, tão pesado quanto a fé cristã. As outras religiões são mais baseadas em ritos, em processos religiosos, em rituais. Nós somos estilo de vida. Por isso que a gente sempre diz que a fé cristã também é um estilo de vida. E não somente uma religião, por mais que eu não seja adepto de falar mal da palavra religião. Como meu professor lá de teologia sistemática já me ensinou, o mau uso de uma coisa não torna aquela coisa má em si. Ou seja, não é porque a religião, o nome tem sido usado de forma ruim, que a religião é má em si. Não, a religião é boa. O problema é que religião que você segue. O que você crê, né? E essa fé cristã, ela é, algumas vezes, apavorante. Ela te aterroriza um pouco. Perceba, por exemplo, como os profetas e homens de Deus e heróis da fé ficavam quando um anjo aparecia diante deles. Alguns pediam para morrer ao ver anjo. Quando você tem várias visões apocalípticas de profetas vendo o trono de Deus e como era, você vai ver que a coisa lá é um pouco diferente do que a gente está acostumado. E muitas das vezes esse poder de Deus de transformar a sua vida, de sacudir a sua vida, nos deixa assustados. Porque eu não sei os irmãos, mas eu não creio em aleatoriedade. Eu não creio que nada na vida é aleatório. Porque quem crê que as coisas são aleatórias na vida, que as coisas estão dispostas à sorte, são ateus. Eu não sou ateu, eu creio num Deus, e esse Deus é soberano.
E Ele governa todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu não creio em aleatoriedade. Por mais que a vida pareça aleatória, Deus continua sentado no trono e continua governando. E tudo o que acontece nessa terra tem um propósito. Portanto, não permita que o teu pavor e o teu medo te tirem a coragem de ir até Jesus, de reconhecê-lo na tormenta. Os discípulos observaram um vulto. E aquele que estava ali andando sobre a água era o único capaz de calar uma tempestade com uma palavra. Mas os discípulos acharam que era um fantasma e se apavoraram e paralisaram. Quantas vezes a manifestação de Deus não tem nos deixado com medo, ao invés de nos fazer de seguir em frente? Quantos que nós não conhecemos que dizem assim, eu estou aqui servindo a Deus, pastor, mas um dia eu tive uma visão, alguém revelou um negócio para mim, eu fiquei com medo, dei um passo para trás. Nós estamos com medo de mergulhar. Porque quando eu mergulho, eu abro a guarda. Quando eu mergulho, eu estou sujeito a alguma decepção por parte de pessoas. Eu estou sujeito a algum embate, a alguma discussão. Hoje em dia nós vemos muitos amigos e irmãos que não gostam de discutir. Começa a discussão, eu estou fora. Pô, mas por que a discussão é ruim? Se a gente for pensar, quase todas as bases que nós temos da fé cristã, não sei se os irmãos sabem, mas tinha concílio que durava uma semana. Você acha que durante a semana lá estavam o quê? Só orando, né? Ora aí agora, vamos ver se Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Vamos ver se Nestor está certo. Jesus é a mesma pessoa ou são duas pessoas? É a mesma pessoa e duas naturezas e duas pessoas. Vamos orar, gente. Não, tinha embate, tinha discussão, tinha colocação de ideias. Pô, eu afirmo isso. Pô, mas eu afirmo isso também. Pô, legal, vamos conversar sobre isso. Pô, mas eu acho que isso está errado. Onde é que isso aqui está baseado? Não, é ali. E a gente vai construindo uma fé madura. Hoje em dia, a fé em geral anda tão imatura que crentes dizem, religião não se discute. Meu Deus do céu, é tudo que você tem. A sua fé em Jesus é o que pode te levar para o céu. Como que você não vai discutir isso? Como que você não vai colocar isso em ideias, em debate, em conversa, em aprimoramento? Quando você vai ver lá o cerne da discussão filosófica nos tempos lá antigos da filosofia antiga, eram debates, eram discussões, teses e antíteses. Não sei se vocês sabem, mas o conceito de calvinismo e arminianismo surgiu de tese e antítese, debate acadêmico, acerca de soteriologia, doutrina da salvação, dentre outras, né? E cristologia também um pouco, mas mais soteriologia. Se nós nos tornarmos incapazes de avançar diante dos nossos medos, nós não vamos construir uma fé madura. Se a cada medo que você tiver, cada dúvida, cada pensamento de desistência, você aderir a esse pensamento, você vai se privar de amadurecer na fé. E foi isso que os discípulos, ao primeiro momento, fizeram. Ah, meu Deus, é um fantasma. Calma. Será que é fantasma? Eu lembro de quando a minha filha ficou internada. Para os irmãos que nos visitam, a Sereninha, né, que hoje ela é ligada no 13,8 kV, né? Ela, com um mês de vida, no domingo de Páscoa, eu internei ela com 2 pneumonias concomitantes, né? Pneumonia bacteriana e bronquiolite ao mesmo tempo. Ela tinha 28 anos de vida e ficou 24 dias no CTI, sendo 7 dias entubada, vai 10 dias, agora nem lembro mais, acho que foram 10 dias de intubação e chegou a ter pronação na madrugada, enfim.
Eu tenho certeza que foi só por Deus que a minha filha está viva hoje, né? E saiu do hospital sem nenhuma sequela, para a glória de Deus. Os médicos disseram que ela teria que fazer fisioterapia, que ela talvez não voltaria a amamentar. Fez tudo isso, não precisou de nada, né? E eu lembro que muitos irmãos falavam assim, né? Com toda a pureza de coração, né? O diabo está investindo contra a tua vida. Eu falei, não, irmão, é Deus que está trabalhando. E às vezes as pessoas não entendem isso. Deus é Deus dos sucessos, mas também é Deus dos fracassos. Você acha que o quê? Na hora que você fracassou, Deus virou as costas para você? Você pensa o quê? Que quando as coisas deram errado, é porque Deus não estava contigo? Só é graças a Deus quando a coisa é boa, quando a coisa é ruim não é graças a Deus? Aí a gente dá graças ao diabo? Não. Lembra das palavras de Jó? Quando ele disse para a mulher dele, você fala como uma louca, mulher. Recebemos de Deus o bem, não receberíamos também o mal? E às vezes a gente não entende isso, porque nós temos uma visão maniqueísta da realidade. A gente pensa que Deus e o diabo são duas forças superpoderosas batalhando pela sua alma. Não, não, não. Só existe um Deus. E no próprio inferno, de onde dizem que o diabo veio, é onde o próprio diabo vai ser submetido à condenação. Ele não é dono de nada. Deus é o dono de tudo. Dele é o governo, dele é a honra, dele é a glória, dele é o louvor, dele é o domínio. A gente precisa aprender a dar graças a Deus também pelos nossos fracassos. Porque os nossos fracassos, às vezes, nos tiraram de uma condição ou de uma situação que nós não entendemos, mas que talvez no céu nós venhamos a entender. Não nos tornamos crentes para nos tornarmos infalíveis ou superpoderosos. Nos tornamos crentes para sermos salvos através do sangue de Jesus e nos submetermos à vontade do poderoso Deus. E aí nos versículos 27 a 29, joga aí, Dudinha, 27 a 29, o pessoal acompanhar. 27, por favor. Mas Jesus imediatamente lhes disse, lá no meio do mar, coragem! O que ele disse, irmãos? Coragem! Sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. 29. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Primeira coisa que nós temos a ver nesse texto é, Deus nunca vai negar a alguém o desejo de conhecê-lo melhor. Dentre as coisas que você tem pedido a Deus durante a sua semana, dentre elas está essa oração? Jesus, eu quero te conhecer melhor. Às vezes a gente pede, Jesus, guarda minha semana. Jesus, que eu não seja assaltado, que nenhum ganso roube meu celular e saia correndo, que eu não passe por nenhuma bala... A gente mora no Rio de Janeiro, né? Que a gente não passe pela bala perdida, que na hora que eu esteja passando, a favela esteja em paz, não tenha confronto, a bala não voe, né? Você, como bom carioca, deve pedir isso, né? Mas dentre as suas orações, você pede, Jesus, eu quero te conhecer melhor. Eu preciso te conhecer melhor. Eu não sei os irmãos, mas eu, quando todo momento, em momentos difíceis na minha vida, eu tenho que lutar muito para não ceder ao meu impulso de murmurador, de rebelde, desobediente. Eu tenho que me controlar, não sei os irmãos. Porque quando a coisa ruim acontece, a primeira palavra não é graças a Deus. A primeira palavra é, diabo, eu te boto na sola do meu pé, em nome de Jesus, você está derrotado. Não, a gente deveria ir até Deus primeiro. Porque
A palavra do Senhor vai dizer lá na epístola de Judas que quando o diabo foi até o corpo de Moisés para pegar o corpo de Moisés, não se sabe para quê, tinha um anjo lutando, irmãos, e o anjo não ousou proferir sentença inflamatória contra o diabo, mas disse que o Senhor te repreenda. Aí quando a gente passa por tribulação, a primeira pessoa que a gente se refere é o diabo. Não, a gente tem que ir a Deus. Porque se há diabo, quem repreende o diabo é Deus. Quem tem autoridade para repreender o diabo é Deus. Não, mas pastor Manoel, não temos autoridade no nome de Jesus? Temos, se Deus te der. Deus te deu. Naquele momento, naquela hora, para aquela ocasião, daquela forma. Porque a palavra do Senhor vai dizer que uma vez o diabo impediu Paulo de fazer uma viagem missionária. E aí? Paulo não tinha autoridade? Eu acho que muito mais do que eu. Mas mesmo assim ele foi impedido. Por quê? Deus não lhe deu autorização para furar aquela barreira. E ele foi para o outro lado, para também cumprir o propósito de Deus. Conhecer a Escritura, amados, é fundamental para que a gente possa deixar de lado algumas crenças que a gente acha que está na Escritura e não estão. Sabe, irmãos, e alguns pensam que essa passagem de Pedro andando sobre as águas, de Jesus andando sobre as águas, que a passagem é uma analogia sobre vencer problemas da vida, andar sobre as adversidades. Tudo bem, podemos interpretar dessa forma. No entanto, o ponto principal desse texto é que, primeiramente, o pavor de Pedro não o impediu de ir até Cristo. O medo de Pedro não o impediu de colocar o pé sobre a água e andar. Eles não haviam reconhecido com clareza que era Jesus ali. No entanto, Pedro deve ter pensado, eu vou pedir algo tão absurdo, isso aí sou eu inventando, tá? Vou pedir algo tão absurdo que só se for Jesus mesmo eu vou conseguir. E Jesus repreendeu ele por isso? Não, diz, vem. O medo não impediu Pedro de ir até Cristo. Os nossos medos não podem nos impedir de conhecer mais a Jesus. Há exemplo de Johnny, que com seus 17 anos disse, Senhor, eu quero vencer a luxúria, custe o que custar. E aconteceu. Talvez não da forma que ela esperasse. Sabe como é que seria a vida de Johnny? Talvez, se ela não fosse tetraplégica, estaria lá, né? Fazendo a academia dela, corridinha, malhando, postando foto vestida de X-Men, né? Que agora tá uma moda, né? O pessoal está usando roupa de X-Men na rua, com o colã apertado. Eu não sei de onde é que tiraram isso, que tá legal isso, eu não sei de onde é que tiraram, mas inventaram que dá para andar de X-Men na rua, de cosplay de X-Men. Com a roupa colada no corpo, né? Fico pensando assim, Jesus do céu, é realmente o que eu não lembro se foi quem foi que disse, qual dos dois que disse, foi o Terra Nova, se foi que ele disse assim, o que uma geração tolera, a próxima abraça, né? Eu não sei qual dos dois, foi um dos dois. E é isso, né? A gente começou a tolerar absurdos. Aí você vê crentes postando foto, vestido de X-Men, Jean Grey, tempestade. Meu Deus do céu, gente, o que está acontecendo? Existe um padrão para o cristão. Ser cristão não é mole. Quem disse que era mole? Pode ser mole qualquer outro ali, que você faz o ritual, bota o despacho ali, faz qualquer coisa e pronto, você entrou. Aqui não é assim, não. Fé cristã é transformação de vida. É transformação completa de vida. E aí, pastor, você está totalmente transformado? Não. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ninguém alcançou, mas você vai parar de lutar? Você vai deixar o medo te parar? Você vai se conformar com a mediocridade? Não, eu busco a excelência em Cristo. Eu busco o melhor em Cristo, porque Deus me entregou o melhor através de Cristo. Deus me entregou o seu próprio Filho.
E o que eu vou entregar para ele? Sobras. Qualquer coisa. É o que eu falo muito para o ministério de louvor. Eu falo, irmão, Deus deu seu filho para nos salvar, João 3,16. E o que eu vou entregar para ele? Mais ou menos? Se der, ensaiei. Se pegar, pegou. Se não pegar também, Deus entende. Tudo está entendido. A gente entende tudo. Mas não é questão de Deus entender ou não, é questão de eu entregar o melhor. E Pedro fez isso. Pedro estava apavorado. Pedro estava conhecendo Jesus ainda. Eles não sabiam a totalidade do poder de Deus. A gente vai ver isso no versículo 33 e em outros versículos e capítulos subsequentes, que eles não haviam entendido a totalidade de quem era Jesus. Mas Pedro disse, eu quero ir além, Jesus. Pô, está um homem andando sobre o mar. Ninguém fez isso. Se é o Senhor, manda que eu vá, que eu vou. E o vulto, que até o minuto anterior era um fantasma, Jorginho, vem, e Pedro diz, eu vou. Quem é que faria? No mar revolto lá, as ondas agitando, a chuva caindo, e Pedro, pá, pé na água. Quem faria? E existem momentos que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar o pé na água e dizer, Senhor, eu não vou afundar, eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor não me chamou à toa. Eu creio que o Senhor não me trouxe para esse lugar hoje, nesse culto à toa. Eu creio que o Senhor tem uma história, tem um processo, tem uma obra para fazer na minha vida. E eu não posso me contentar com qualquer coisa, eu não posso me contentar com ficar de qualquer jeito, ser de qualquer maneira. Porque Jesus merece o nosso melhor. E o texto não é sobre quais são as tempestades e ondas da vida, mas sobre quem te espera do outro lado. Porque ímpio também enfrenta tempestade, você sabia disso? Você sabia que quem não crê em Deus também tem problema? Você sabia disso? Porque tem alguns amados por aí, aos arredores, lá na igreja lá de Gotham City, né? Que eles pensam que, não, eu vou para até Jesus, né? E aí Deus muda a minha vida, me dá um carro, eu estou cheio da grana, e não sei o que, e é isso. Ué, mas peraí, mas esse tipo de problema, quem não crê em Deus também atravessa e passa. E fica, às vezes, até melhor do que a gente, financeiramente falando, socialmente falando, talvez até matrimonialmente falando. Mas e aí? O que está no final da linha? No final dessa estrada, o que te espera? A questão não é quais são as tempestades, quais são as ondas, quais são os problemas. A questão é, no final desse caminho que você está trilhando, quem está te esperando? É o que Jesus diz. Louco, amanhã pedirão a tua alma. O que você juntou, para quem será? E às vezes a gente está tão preso nas tempestades e nas ondas e nos problemas e na coisa que chega e na conta e no dinheiro que não tem e o carro que quebra, que a gente não consegue entender para onde eu estou caminhando e quem está me esperando do outro lado. E eu te digo, se você é um cristão de verdade, quem está te esperando do outro lado é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não é sobre quais são as tempestades, é sobre quem te espera do outro lado, é sobre em nome de quem eu vou enfrentar a tempestade e alcançar o sobrenatural. E uma outra observação importante é que a tempestade ela é de Deus. Pô, pastor, não é possível, não acredito, mas é. Se você acreditando ou não, a tempestade é de Deus. Pô, pastor, mas o diabo às vezes não faz. Às vezes o diabo faz, mas o diabo, como o Lutero disse, é um cão na coleira de Deus. No final das contas é Deus. Porque Ele é Senhor, o diabo não está acima de Deus. E aí? E aí, a quem você está recorrendo no meio dessa sua tempestade que você está passando? Eu falei uma que eu passei já para os irmãos. Passei por outras, um pouco mais antigas. Mas o fato é que nós precisamos
entender que por mais que as coisas nos espantem, primeiro ponto, nos apavorem, nos deixem com medo, a gente precisa fazer como os irmãos morávios, que quando estavam naquela viagem missionária com John Wesley, indo para a América, e aí veio uma tempestade grande, John Wesley, já crente experimentado, filho de crente, filho de pastor, começou a ter medo da tempestade, e os irmãos morávios estavam lá, glória a Deus, aleluia, uhul, vamos nessa. Ele olhou, vocês estão, que motivo vocês têm para celebrar? Os morávios disseram, se a gente morrer aqui, a gente encontra Jesus, pô. Quem é que está te esperando do outro lado? Porque se for Cristo que estiver te esperando do outro lado, você não tem que temer nem a morte. Nenhum, glória, meu Deus do céu. Se é Jesus que está te esperando, você não tem que temer nem a morte. Nem a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Meu Cristo ressuscitou. Esses irmãos morávios, eles entenderam que morrendo ou vivendo estariam com Cristo. Porque não existe 1/1000 de segundo da sua vida em que Deus não esteja governando. Diante disso, amados, não devemos temer. Lance-se a Jesus, não tenha medo do que pode acontecer com você e a sua família, porque conhecer mais a Jesus é sempre a melhor decisão que você pode tomar, não importam as circunstâncias. Não importa o que aconteça com você ou com a sua casa, ir até Jesus é sempre a melhor decisão que você pode tomar. Johnny pediu para ver 100% de Cristo e seu pedido foi atendido. E nós? Às vezes nós não temos essa percepção, às vezes ainda como cristãos, observamos a vida de uma mulher como essa e dizemos assim, nossa, Johnny, que vida miserável, hein? Você tetraplégica aí, viveu a sua vida toda sem ter como coçar as próprias costas. Já parou para pensar nisso? Viveu dos 17, está vivo até hoje, se eu não me engano, acho que com 70 e poucos anos. Depois dos 17, nunca mais teve a experiência de dar banho em si mesma. Já parou para pensar? Mas escolheu se alegrar. Porque entendeu que ela tinha conseguido o melhor tesouro da vida. E eu sinto dizer, irmãos, mas há ainda pessoas no meio do povo, não digo povo de Deus, porque o povo de Deus não pensa assim, mas tem às vezes um infiltrado ou outro que tem pensamentos eugenistas, né? Pensamentos que as pessoas só são úteis, só devem estar vivas se forem úteis. Existem políticos hoje, preste muita atenção em quem você vai votar. Tem políticos hoje defendendo que se você observar na gravidez que um bebê vai nascer com autismo ou com alguma doença mental severa, que era melhor tirar essa criança, não deixar nascer. Tem políticos pensando dessa forma. Pensamentos eugenistas, irmão, semelhantes até a regimes aí de uma certa época, não sei se eu posso falar na internet. E nós não podemos ser assim, olhar para a vida de pessoas como a Johnny e achar que elas são miseráveis. Não, elas são ricas, porque nossos olhos são espirituais e não carnais. Quem é carnal enxerga as coisas da carne, quem é espírito enxerga as coisas espirituais. Nós não podemos medir o valor de uma alma pela utilidade que ela tem na sociedade. Nós temos que medir uma alma como Jesus mede. Todas as almas importam. Todas elas importam. A forma de Deus trabalhar é extraordinariamente diferente, porque Deus entende que todas as almas importam. E por isso nós precisamos nos lançar até Jesus. Não termos medo de pedir para conhecê-lo mais. Temos que ter medo de ele não atender esse pedido.
Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que vão até Jesus, ele, de modo algum, lançará fora. Essa é a palavra. Talvez se você pedir muito dinheiro, a cura de uma doença, um carro, uma casa, talvez ele não te dê. Mas se você pedir para conhecê-lo melhor, é impossível que ele não atenda o seu pedido. A palavra diz que ele vai atender, e eu creio que ele vai atender. Versículos 30 a 33, para nós fecharmos. Pedro foi andando sobre as águas e foi até Jesus. Aí no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o que aconteceu com o vento? Cessou. A tempestade é de quem? Quem é que manda na tempestade? É o diabo? Jesus disse assim: diabo, pode parar o vento agora que está açoitando meu filhinho na fé. Não, não, não. Jesus pisou, o vento cessou. O vento era de quem? Se não tivesse vento, se não tivesse tempestade, se não tivesse problema, Jesus, Pedro, os discípulos nunca teriam visto Jesus andando sobre as águas. As tempestades, os problemas, as tribulações, as dificuldades são para que você possa conhecer faces do caráter de Jesus e de Deus que você nunca conheceria se tudo estivesse muito bom e muito bem. São excelentes oportunidades para você conhecer melhor a Cristo. Ao, porém, ter dificuldades no meio da sua caminhada miraculosa sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre a água? Pedro andou. Pedro andou. Ele clama a Jesus: salva-me. Quando você está no caminho com Jesus, você sempre pode contar com Ele. Não pense que você vai ser abandonado na sua jornada de conhecimento de Deus. Ele sempre vai estar por perto para te socorrer nas suas dificuldades. Talvez não tenhamos as respostas que queremos, mas teremos sempre as respostas que precisamos. Então a primeira coisa é, quando você caminha com coragem para conhecer Jesus melhor, Ele está contigo. E mesmo que você tenha medo, comece a afundar, Ele vai te segurar pela mão. Ele não vai deixar a tempestade te naufragar, porque o intuito da tempestade não é fazer você cair. O intuito da tempestade é fazer você conhecer Jesus melhor. O intuito do problema, da doença, não é porque Deus se esqueceu de você e virou as costas, né? Ele não é Baal, que pode estar atendendo a necessidade, foi no banheiro, foi viajar. Não, 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 não. Ele está aqui contigo em todos os momentos. E você pode contar com Ele, porque nós não somos perfeitos, nós não somos infalíveis. Nós temos medo, temos inseguranças, temos problemas, temos pecados a vencer, temos dificuldades. Temos coisas que nós não entendemos. Você tem coisas que você não entende sobre Deus? Eu tenho. Você tem coisas que às vezes você não... Deus, por quê? Como? Como é que o Senhor... Eu também tenho. Mas eu não sou Deus. Ele é. Ele sabe. Eu não. Vai ter até uma música da Mariana Valadão que diz, né? Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. E aí, quando Pedro e Jesus voltam, a gente vê os discípulos já falando: aê, afundou, miserável. Tem isso escrito aí? Não. Sabe por quê, irmão? Porque melhor do que pedir para conhecer Jesus melhor e ir até o encontro de Jesus é fazer isso na companhia de irmãos e amigos que creem no mesmo que você. Portanto, não saia da igreja. A
palavra diz que quando eles voltaram para o barco, eles celebraram. Eles celebraram, eles se maravilharam. Eles se alegraram junto com Pedro. Pedro andou pouco, mas andou. Quem mais andou? A questão não é se eu vou andar sobre as águas ou não. A questão é para onde eu estou indo, quem está me levando e quem me aguarda no final da minha estrada. Quem me aguarda no final da jornada. Quem vai estar lá para me dar um abraço. Conto até um testemunho para os irmãos. Eu estava fazendo um onboarding, né, na empresa que eu entrei. E aí, estava falando sobre cultura da empresa e tal. Aí perguntaram para a gente assim, o que você mais deseja hoje? Aí eu estava assistindo online, eu não estava presente lá em São Paulo. Rodrigo, você é o primeiro. Eu falei, o que eu mais desejo é conhecer a Jesus, eu quero conhecer meu Salvador. Acho que a menina, irmão, se ela pudesse ter, a cara dela pudesse ter se tornado um arco-íris, acho que ela ficou assim, porra, Rodrigo, assim você subiu muito a régua. Eu estava falando assim, um desejo, né? Ter uma casa de praia, pagar uma conta. Eu falei, ué, você não perguntou o que era. O que eu mais quero é conhecer meu Salvador. Aí Camila às vezes fica, para, amor, com esse papo. Eu falei, amor, se Deus me levar, dá uma choradinha, pode chorar e tal. Mas depois, eu vou estar lá com os anjos, meu irmão, voando. Uhul, ô glória. Vai acabar o sofrimento. Eu nunca mais vou poder desagradar a Deus. Nunca mais eu não vou conseguir pecar, Dudu. Já parou para pensar? Eu não vou nem tentar, né? Mas se eu tentasse pecar, eu não conseguiria. Hoje em dia, a gente nem tentando pecar, a gente já está pecando. Falei, o que eu quero mais é conhecer Jesus. Aí fomos descobrindo, né? Começou o papo de quem é evangélico, descobrimos mais 2 evangélicos lá no onboard. Não, eu sou evangélico, mas eu estou fora, não estou frequentando muito não sou um não praticante. Falei, tá aí, meu irmão, é hora de voltar. Aí começou, né? Sabe, irmão, a gente não pode ter medo de falar sobre quem a gente ama e o quanto a gente serve, sabe? Deus quer nos usar para dar testemunho disso. Deus quer te usar para dar testemunho disso. Sabe, melhor do que simplesmente se lançar no conhecimento e experiência com Jesus, é fazer isso junto a pessoas que você ama e confia. Elas estão ao seu lado hoje? Celebre isso. Celebre isso. Está aí? Quem está do teu lado aí? É gente que te ajuda a caminhar com Jesus? Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus. Você está com as 2 coisas mais importantes da sua vida. Você está no caminho certo, seguindo a Jesus, e você está ao lado de pessoas que você ama. Tem gente que daria tudo que tem para ter isso, mas não consegue. Porque tem coisas que são dom de Deus. Não vem de nós. Para que ninguém se glorie. Pedro buscou, falhou no meio do caminho, duvidou, teve medo, mas estava com Cristo ao seu lado. Estava rodeado de bons amigos e irmãos. Ele tinha tudo que precisava. Você tem isso? Bons irmãos, bons amigos? O Deus verdadeiro? Se sim, o que você está esperando para confiar totalmente em Jesus e fundamentar a sua vida na palavra de Deus? Por fim, os discípulos ficaram maravilhados. Todos saíram edificados e repletos de ânimo e esperança. Isso significa, amados, que a tribulação, a tempestade são excelentes oportunidades para se conhecer mais a Deus. Existem momentos ainda que a tormenta é a única forma de nos lançar aos pés de Jesus. A única forma. Mas não se preocupe. A doença, o infortúnio, a contingência não estão fora do plano de Deus. O Senhor te convida, no meio do espanto e do medo, para ir além no seu relacionamento com Ele, com coragem.
Há momentos em que nos questionamos, eu já estou concluindo, sobre o porquê da dor, do sofrimento, dos fracassos. E, de fato, há coisas para as quais não teremos resposta nessa vida. No entanto, preservamos uma certeza. Se formos corajosos o suficiente para dar o primeiro passo em direção a Cristo, Ele nos fará ver e viver maravilhas. Eu faço um convite a você nessa hora. Você deseja ir além no seu relacionamento com Deus? Deseja ser corajoso para buscar o Senhor? Hoje é seu dia de romper com a mediocridade. Hoje é o seu dia de navegar nas águas de Deus e conhecê-lo mais. Deus aguarda você na tormenta ou na bonança. Deus te espera. Está de braços abertos para você. E tem o melhor para você.